Você sabia que é possível usar a luz para detectar e tratar doenças? E que ela pode ser usada até em tratamentos estéticos? O professor Vanderlei Banhato, coordenador do Centro de Pesquisas em Ótica e Fotônica da USP São Carlos, vai contar esses e outros benefícios que a biofotônica traz para o nosso dia a dia. É no De Cara com Feras que começa agora. Olá, professor. Obrigado por nos receber. Eu é que tenho o maior prazer em conversar com vocês, né, nessa iniciativa bacana de levar a ciência para todos através da web. Professor, muita gente já ouviu o termo biofotônica, mas não sabe exatamente o que é. Então começa contando pra gente o que é biofotônica. Tá certo. Biofotônica é a combinação de certos efeitos associados com a vida, bio, que de alguma maneira podem ser controlados ou podem ser manipulados utilizando a luz. Daí nasceu o termo biofotônica. Basicamente o que a gente faz, a luz ela interage fortemente com as coisas, né? Por isso que nem tudo é transparente, porque a luz desaparece nas coisas. E isso acontece também com os tecidos biológicos. E quando a luz desaparece, ela de alguma maneira se transforma numa energia que está lá dentro, que é a chamada energia eletrônica, lá nos elétrons das moléculas biológicas. E essa energia pode virar reação química. E essa reação química pode ser utilizada para matar uma célula ou para multiplicar uma célula, ou mesmo para controlar uma reação metabólica. Então aí cria esse contexto todo da biofotônica, né? Muitas vezes a gente joga a luz, essa luz é absorvida, e as moléculas que estão lá, que recebem essa luz, dão um pouco de luz de volta. E a gente identifica essa luz. Então, a biofotônica, ela é, em uma frase, o uso da luz para as ciências da vida. Mas muito pouco se faz para utilizar a luz, de fato, como um agente operante e interferindo na ciência da vida. Então, a gente faz isso, né? Quando o homem faz isso, ele cria a biofotônica. E de onde veio a necessidade de desenvolver esse projeto de pesquisa nessa área? Muitas vezes nós estamos interessados em mexer na célula, né, que é a unidade básica produtiva, né, do tecido vivo, sem introduzir nela nenhum instrumento sólido, sem introduzir uma pinça ou sem cortar ela. E para isso você tem que usar algo que passe pela membrana, que seja capaz de interferir com a bioquímica da célula, sem alterá-la. E a luz é o que a gente tem de melhor nesse momento para poder interferir com essas moléculas, porque ela passa pela membrana, então a gente vai lá e consegue, de uma maneira ou de outra, entender o que está acontecendo, sem alterar muito a constituição, né, a arquitetura celular. Quais áreas de pesquisa a biofotônica abrange? A biofotônica é muito vasta. Hoje em dia, para você detectar coisas poluentes na atmosfera, né, micro-organismos, para você detectar certas células, você usa a biofotônica. Então, como elemento de diagnóstico e detecção, a biofotônica é muito importante. E agora ela está sendo utilizada também de uma forma bastante intensa para as terapêuticas. Porque, na verdade, tudo na célula, nos tecidos biológicos, depende do andamento das reações que ocorrem no interior da célula. Então, se a gente consegue manipular isso, a gente consegue reverter quadros de doença, reverter quadros clínicos como dores e inflamação, ou mesmo matar uma célula, no caso de uma célula cancerosa, ou um micro-organismo. Então, ela é bem vasta. E ela vai, na verdade, se você quiser pegar, a gente fica pensando que biofotônica é uma coisa ligada muito à medicina. Claro, ela é utilizada essencialmente
nas ciências chamadas ciências da vida, não é? Medicina, biologia, a odontologia, a fisioterapia, mas ela é desenvolvida pela física, pela química, pela engenharia, pelas ciências que, na verdade, dominam esse processo de luz interagindo com moléculas de um modo geral. E qual a importância da biofotônica para a medicina? Bom, a medicina está hoje enfrentando uma situação que a gente chama uma situação de crise, né? As pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida está crescendo. Hoje a gente espera que um cidadão brasileiro, entre homem e mulher, viva acima de 75 anos. E eles dizem que aqueles que viverão em média 100 anos já nasceram. Está contente, né? Então, a expectativa de vida aumentando, as pessoas demandam naturalmente de maiores cuidados. E obviamente você imagina, se daqui a 10 anos a gente já espera ter cerca de 25 milhões de brasileiros acima dos seus 70 anos, eles estarão necessitando de certos cuidados. E é difícil você ter equipamentos onerosos para tratar toda essa população. É necessário que a tecnologia crie técnicas simples, fáceis de treinar os profissionais e aplicável em muitas condições, em condições diversas, que a gente chama. E aí a biofotônica é importante, né? Já estamos no ponto onde, para fazer uma análise clínica do sangue, basta uma gota pingada num pequeno dispositivo que faz uma análise óptica e diz, olha, você está anêmico. Ou uma gota de urina que diz, olha, você está com infecção. Entendeu? Ou o toque de uma fibra óptica numa mancha esquisita que diz, olha, você está com câncer. Então, é aí que a biofotônica é importante, porque ela agiliza e simplifica certos diagnósticos. E também aí entra uma parte de tratamento. Uma vez que você está diagnosticado com uma certa enfermidade, você precisa ser tratado. E esse tratamento pode ser feito. A biofotônica tem muito a adicionar aí, como a gente vai discutir ao longo dessa entrevista. Agora, tem também a parte que é a parte natural. À medida que você vai ficando mais senior, não é? À medida que você vai adquirindo mais idade nessa vida, a sua constituição passa a ser levemente modificada, o seu metabolismo é alterado e você precisa de ajuda para poder viver bem. Aí entram as técnicas fisioterápicas e assim por diante, onde a luz tem muito a contribuir, né? Nós mesmos já realizamos trabalho mostrando que é possível você ganhar força muscular quando você está na terceira idade, que chama, quando você faz exercícios sobre radiação de infravermelho, porque aí a taxa metabólica é alterada, etc. Então, é um contexto muito grande que as tecnologias ópticas, né, estão sendo incorporadas de forma muito rápida à medicina de um modo geral. Em que tipo de tratamento a biofotônica é utilizado na odontologia e há quanto tempo isso é feito? Olha, na odontologia, ela na última década, ou eu diria mais seguramente nas últimas 2 décadas, o laser em especial tomou uma dimensão muito grande. O laser hoje ele é utilizado tanto para remover o tecido dental, aquela mesma função que o motor fazia, né? Ou ainda faz, como também para tratar determinadas enfermidades, como é o caso de dores da ATM ou infecções. Então, a odontologia é onde ela trata ou da remoção de tecido, mole ou duro, que é o dente ou a gengiva, né? Como também controle microbiológico. A boca é o lugar que o controle microbiológico tem que atuar, senão você pega aquelas doenças periodônticas. E aí, a luz tem sido fantástica, ela praticamente já conquistou relativamente bem a odontologia. Mas tem uma parte muito legal, que é a estética, né? Hoje, utilizando luz, a gente consegue fazer o tal do clareamento dental de uma forma mais controlada do que aquela que é feita sem a presença da luz. Então, o chamado fotoclareamento está presente e bastante intenso nos consultórios odontológicos. E, além disso, existem outras técnicas que estão surgindo aí,
que mostram espalhamento de luz para a pessoa poder identificar infecções, ou mesmo olhar o interior do dente, não mais com raio-x, mas com espalhamento de luz. De que forma a biofotônica pode ajudar no tratamento dos vários tipos de câncer? Tratar um câncer significa matar células cancerosas. Não existe um tratamento onde eu consigo curar uma célula cancerosa. Todo tratamento de câncer envolve matar a célula cancerosa. E a luz, ela é boa para fazer isso, por quê? Imagina a situação onde eu posso colocar no interior da célula um medicamento que ele não é tóxico, a menos que interagindo com a luz, a menos que ocorra uma fotorreação. E é isso que a gente faz, a gente coloca um medicamento que se localiza muito nas células tumorais, que são meia defeituosas, e aí a gente ilumina o tumor, e com isso mata em minutos uma massa tumoral muito grande através de uma fotorreação que gera uma substância tóxica somente naquelas células, entendeu? Então evita aqueles problemas complicados de tratamento de câncer quando você tem reações sistêmicas, que é o caso quando você tem radioterapia ou quimioterapia. Não quer dizer que essas duas modalidades não sejam excepcionais e muito boas, mas o tratamento localizado, em muitas situações, é muito bom e evita complicações. Câncer de pele, por exemplo, hoje nós conseguimos tratar com uma pomadinha, mais a iluminação, eliminando mais de 95% dos tumores tratados. Como funciona a detecção do câncer através da luz? Funciona da seguinte maneira: a célula cancerosa, ela tem uma bioquímica própria. Ela tem certas substâncias que pertencem a ela. E isso dá à célula certas características que nós podemos identificar através da luz. Então, quando eu jogo luz, a luz interage com essas moléculas que estão associadas à presença de tumor, de célula cancerosa, e uma parte dessa luz é devolvida como se fosse uma impressão digital daquelas moléculas que estão ali dentro. E se eu conseguir ler bem essas moléculas, eu consigo identificar que ali tem uma célula tumoral. Nós ficamos sabendo que vocês usam LEDs e lasers nos tratamentos. Como ocorre isso? Olha, na verdade a gente usa luz, e as fontes de luz mais adequadas para isso é o laser e o LED. O laser porque às vezes é fácil você colocar dentro de uma fibra ótica e eu posso ir em qualquer lugar do corpo com uma fibra ótica, não é? Por exemplo, eu posso tratar um câncer de esôfago, eu enfio uma fibra ótica e vou lá e trato. O LED é hoje quase um laser, é uma luz bastante monocromática, com uma cor bastante única, né? E bastante intenso, consumindo correntes relativamente baixas, e ele é muito mais conveniente do que as lâmpadas, que são grandes. Então, usando o LED, eu tenho uma intensidade muito grande, partindo de um ponto muito pequeno. Então, tanto o LED quanto o laser são fontes que a gente chama adequada para uso em aplicações da biofotônica. Professor, explica pra gente como funciona a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica funciona da seguinte maneira. Eu já dei até uma palavrinha. Você injeta uma substância, quando essa substância é iluminada em qualquer lugar, ela pega e converte o oxigênio que nós temos em todas as células, né, numa espécie oxidativa, que chama-se oxigênio singleto. Esse oxigênio oxida o substrato celular, destruindo as células em minutos, quase que imediato. Então a terapia fotodinâmica é uma reação, é uma fotorreação provocada em conjunto com o oxigênio que a gente naturalmente tem na célula. Imagina, aquele oxigênio que é bom para viver, eu posso transformá-lo num agente mortífero para as células que estão no nosso corpo. Vocês usam fármacos fotossensíveis, além de luz e oxigênio. Mas esses fármacos são desenvolvidos por vocês ou pode ser qualquer tipo de fármaco? Não, os fármacos fotossensíveis são esses que, quando interagem com a luz, eles se modificam, criando algum efeito desejado, né? E nós não fabricamos fármacos aqui no nosso laboratório. Nós utilizamos fármacos fotossensíveis desenvolvidos por outros grupos de pesquisa distribuídos em diferentes partes do Brasil e do mundo, ou fármacos produzidos por empresas. Hoje nós já temos a graça de ter aqui no Brasil a primeira empresa de fármacos fotossensíveis no hemisfério sul.
fica próximo de Ribeirão Preto, e é uma empresa formada por químicos, farmacêuticos e bioquímicos e etc. E que produz os primeiros fármacos fotossensíveis, especialmente para o tratamento do câncer e para controle microbiológico. E nós temos utilizado muito esses fármacos, mas essa é um desenvolvimento que não para. Quanto mais eficiente é o fármaco, melhor. Né? A segurança com que a gente mata uma célula tumoral ou um micro-organismo é maior. E as cirurgias? De que forma elas podem ser substituídas pela biofotônica? Olha, toda técnica, a biofotônica auxilia na cirurgia. Hoje em dia, todo mundo faz cirurgia laser, né? Ao invés de usar o bisturi convencional, usa um laser, um feixe de laser. Isso é a biofotônica na cirurgia. Então, a gente não substitui a cirurgia com a biofotônica. A gente auxilia e melhora a cirurgia com a biofotônica. Existem situações onde a biofotônica pode ser usada ao invés da cirurgia. Aí depende do médico, né, avaliar se é melhor fazer uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia plástica. Pode ser feita com laser ou pode ser feita tradicionalmente. Aí o médico avalia. O tratamento de um câncer de pele, por exemplo, ou ele remove cirurgicamente ou ele faz um tratamento da terapia fotodinâmica. Então, aí é uma questão de opção quando uma é melhor que a outra. Agora, nós sabemos que combater as enfermidades é uma guerra que precisa de muitas armas, não é só uma. Então, uma não substitui a outra. Da mesma maneira que numa guerra o revólver não substitui o fuzil. Eles se complementam, dependendo da situação, o soldado vai saber quem é melhor usar. A bazuca, o tanque, o fuzil, a metralhadora, não é? É a mesma coisa no combate das doenças. A gente tem que ter o que nós chamamos de um arsenal de técnicas, porque sempre, quando uma não dá muito certo, a outra está já à mão para ser utilizada. Que participação a biofotônica tem na área da estética? A biofotônica está em vários aspectos da estética. Na parte facial, hoje em dia, as cirurgias plásticas utilizam o laser como um instrumento. Isso é a biofotônica. Hoje você pode fazer peeling fotônico, remover camadas de pele para remover defeitos naturais ou não. Você remove tatuagens daqueles que não gostam. Você faz sobrancelha permanente ou lábio naqueles que gostam. Você, enfim, utiliza a luz para muitos tratamentos. Existe a parte de bioestimulação, porque utilizando certos tipos de luz, você consegue estimular a formação de colágenos, de fibroblastos, etc., na pele, de tal maneira que ela fica mais bonita. Hoje em dia o pessoal diz aí que consegue até tratar um pouco da celulite com técnicas fotônicas. Então ela está muito na estética, na odontologia, o clareamento dental, na oftalmologia, os tratamentos de miopia, né, com lapidação a laser. Então, hoje a biofotônica ela tem uma vasta aplicação na área da estética. Professor, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente e com quem nos assiste no Ciência Web. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre uma área tão importante. Né? Diz que nada é mais importante do que a vida. Né? Tudo que a gente faz é em prol da vida. E eu queria alertar, né, os jovens para as carreiras científicas. A ciência hoje não é apenas um desafio para o conhecimento. A gente não faz ciência só para conhecer mais. A gente faz ciência para resolver os problemas da população, os problemas da sociedade. E você, jovem, que tem aí uma característica de aceitar um desafio como esse, a carreira científica pode ser uma grande opção. A gente vive um momento muito importante, onde a ciência vai ser o componente determinante na evolução da sociedade. O De Cara com Feras fica por aqui, mas você pode continuar ligado nas novidades da nossa programação acessando o portal Ciência Web. Até a próxima!